Gravando. E aí, gente, vamos começar aqui de onde paramos, né, na aula de ontem. Quer dizer, na aula, né? Então nós... vou voltar aqui que eu acabei passando por cima, né? Então nós falamos um pouquinho da função horária, né, do gráfico. Então é só relembrando isso aqui, certo? Vou marcar aqui com a canetinha. Nós demos um exemplo de como identificar a posição inicial, né, a partir de um gráfico, tá? É sempre onde começa aqui essa parte aqui da reta, certo? E depois nós fizemos o cálculo aí para encontrar a velocidade, né? Que nós utilizamos aqui, né, o intervalo de tempo, né? É só observar lá no gráfico e a variação de espaço, né? Então vou voltar aqui, ó, para falar rápido, né? Então começou daqui, né, a linha vermelha, então e terminou numa parte do 7, né, no número 7. Então, portanto, 7 menos 3 é o deslocamento. Aqui no eixo vertical começou no 1 e foi até o 2. Então, o intervalo de tempo é 2 menos 1, que é o que está aqui nessa parte de cima, ó, intervalo de tempo. Aí a gente sabe, né, que velocidade aí para o movimento uniforme vai ser o ΔS pelo ΔT, então 4 menos 1, 4 metros por segundo, como a gente já havia discutido, né? Esse detalhe aqui de 650 foi somente para comparar se a velocidade era pequena ou grande, né, na aula. E o segundo ponto aí do gráfico é montar a função horária, né? Então a gente já sabe de onde o objeto sai, né, da posição SO, que é 3 metros, e com que velocidade, né, 4 metros por segundo. Então o que é que a gente faz, né? Nós pegamos a função horária, né, geral, que é a posição final, igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Então isso aqui é um ponto certo de multiplicar. E em seguida, na linha abaixo, nós apenas reescrevemos essa mesma equação com os valores de SO e V, né, indicados pelos valores de cima. 3 está aqui, ó, e 4 também está aqui. Então, posição seria 3 mais 4 vezes T, né? Daqui em diante, o outro ponto é nós... Parou aqui. Não. Na verdade, vem só ligar a câmera, pessoal. Só isso. Então, tudo certinho aqui. A gente passa aí para a próxima ideia, né? Alguém comentou na aula sobre reta real. E a gente discutiu se era um movimento progressivo ou retrógrado, né? Então, se eu estou saindo aqui da esquerda para a direita, o movimento é progressivo. Se eu estou se movimentando da direita à esquerda, o movimento é retrógrado, desde que eu adote aqui, né, o meu sentido positivo como sendo para a direita, certo? Por isso nós temos o sinal de mais destacado aqui. E o que faltou para nós, né, foi discriminar um pouquinho mais sobre o gráfico da velocidade do tempo, que é esse aqui, ó, eixo vertical, né, agora é velocidade, aí como eu já havia dito, pode ser em quilômetros por hora, né, ou metros por segundo, ou outra unidade qualquer de velocidade. E o eixo horizontal corresponde ao tempo da mesma forma, né, em horas ou segundos. Então o gráfico ele é sempre desse modo, certo? É uma linha, eu coloquei aqui preto, né, na aula de ontem, mas é uma linha horizontal, né, isto é, ela é paralela ao eixo do tempo e indica que o objeto, né, está se movendo à mesma velocidade quando for passando aí uns instantes de tempo. Então, o que é que a gente utiliza a partir desse gráfico? Apenas o deslocamento do móvel, né? Então, se o gráfico tiver acima, né, da linha do tempo, nós temos movimento progressivo. Se encontrar abaixo, né, velocidade, movimento retrógrado, né? No caso, a velocidade. Desculpa aí o erro de gramatical. Então, continuando, como é que a gente faz para determinar o deslocamento aqui daquele movimento? Então eu vou aqui, ó, separo ou verifico qual é o valor da velocidade
e depois eu venho aqui e observo, né, qual é o intervalo de tempo, pois o deslocamento será isso aqui, ó. Delta S será a velocidade vezes intervalo de tempo. Eu coloquei T aqui, certo? Mas é intervalo de tempo, certo? É delta T, né? Que é aquele mesmo que a gente viu lá no início desse slide, certo? Então, como exemplo, eu vou montar aqui para vocês, né? Digamos, se a velocidade ali é de 3 quilômetros por hora e o veículo saiu quando o relógio marcava 1 hora, né? Então eu vou ter instante de tempo inicial 1 hora e parou, né? Ou passou em um determinado ponto às 3 horas, né? Então esse será o nosso instante de tempo final, representado apenas pela letra T, que é 3 horas. Então, como determinar o deslocamento lá atrás, né? Então, o deslocamento será ΔS, que é igual a velocidade vezes o tempo, desculpe, o intervalo de tempo. Então, vamos transformar isso aqui num delta. Aí vamos reescrever aqui, já substituindo os valores, ó. Delta T eu vou adiantar para vocês, é T menos TO, né? Então, V é igual a 3. Então, sinal de multiplicar. Como o ΔT, né, é uma subtração, eu vou colocar parênteses, né? Então o tempo final é o 3 e o tempo inicial é o número 1. Então vai ficar 3 menos 1, que é 2. Então lá na linha abaixo eu coloco o sinal de igualdade, repito aí o 3, repito a multiplicação e faço a subtração. 3 menos 1 a 2. E finalizo aí, né, na mesma linha ou na linha seguinte. 3 vezes 2 dá 6, né, como eu havia mostrado na aula para vocês. E apareceu a unidade de espaço aqui, quilômetros, então eu coloco esse valor de unidade aqui também. Então tá aqui 6 quilômetros. Então essa seria a parte aí da velocidade. E a gente vai para a atividade agora. Agora voltamos com o exercício, certo? É o exercício de exemplo. Então nessa primeira questão aqui, a questão 1, a gente vai identificar quais desses gráficos representa aí um gráfico da função do espaço e do tempo correto para o movimento uniforme, né? Então vamos marcar a resposta correta. Então, analisando do primeiro, né, nós temos que o gráfico, que é a parte em vermelho, ele é justamente uma parábola, né, voltada com a concavidade para baixo. Então a gente viu que esse tipo de gráfico não poderia ser do gráfico da posição de tempo para o movimento uniforme. A gente vai aqui para esse de baixo e observamos que ele é uma reta, né, horizontal aí, e por conseguinte paralelo ao tempo. Então também não poderia ser um gráfico do movimento uniforme, né, pois o movimento aqui indica que está passando o tempo e está parado, certo? Já esse outro, né, que do lado ele é uma curva totalmente irregular, com certeza também não poderia ser um gráfico para o movimento uniforme, visto que tem essas irregularidades aqui, não é justamente o que a gente imagina. Já esse outro aqui, né, ele é uma reta, então ele tem o início aqui nessa parte de baixo, né, apesar de estar bem diferente, só que é uma reta, né, e começa aqui nesse lado, vai subindo, né, vai passando o tempo e vai aumentando aqui as posições. Então se a gente perceber aqui, ó, vou tracejar para vocês, se aqui fosse o número -1, né, quando passar aqui, ó, um certo instante de tempo, na verdade a gente não pode pegar aqui essa parte, certo? Então eu não posso fazer isso, que não existe tempo negativo. Estou confundindo aqui com funções da matemática. Então na matemática a gente pode ter valores de x negativo, aqui não. Então começa justamente, sei lá, um valor -5, né?
Até coloquei o menos 2 errado ali, no menos 1 errado ali. Então menos 5, esse é o eixo das posições. Então menos 3, menos 2, menos 1, 1 até chegar no 5 novamente, e o tempo ele só aumenta. Então nesse caso, essa seria a nossa resposta correta, certo? O gráfico da função versus o tempo para o movimento uniforme é um gráfico sempre de uma reta, ou subindo, né, desde o eixo vertical, ou descendo e também desde o eixo vertical. Próximo exercício seria o 2, é o gráfico, aquele mesmo gráfico que a gente viu, né? E agora nós vamos identificar qual é a posição de início do movimento, qual é a velocidade do movimento, qual é a função horária, né? A posição final, quer dizer, para nós no gráfico, a função horária para aquele movimento, e depois dizer que tipo de movimento é esse, se é movimento progressivo ou movimento retrógrado, certo? Então aqui na página seguinte, né, antes a gente observa o seguinte, ó, o gráfico ele começa aqui no eixo vertical, né, que é a posição, e está marcado aqui nesse ponto. Então aqui eu já indico, ó, essa será a minha posição inicial. Como eu falei antes, né, então o eixo vertical ele está exatamente no ponto onde o instante de tempo é igual a zero. Então aqui começa o movimento em t igual a zero, e passa aqui, ó, neste ponto onde a gente tem o eixo horizontal, e no eixo horizontal, certo, ele marca exatamente o zero para a posição. Então vamos prestar atenção aqui direitinho, né? Eixo horizontal, a posição final é zero, certo? E eixo vertical, o instante de tempo inicial também é zero. Então eu vou pegar aqui, ó, e escrever que é zero a posição final, é zero o instante de tempo inicial. É só para fazer o cálculo aí da velocidade. Então nesse ponto aqui eu tenho o instante de tempo, né, analisado para a posição final igual a zero. Aí sim, né, na linha seguinte nós vamos escrever, ó, quem é a variação de espaço, né? Então colocamos posição final menos posição inicial. Aí a gente viu lá atrás, vocês dá uma voltada aí no vídeo, posição final é zero, posição inicial é 12, né? Deixa eu voltar aqui, desculpe, é 8, né? 12 é outro problema. Então colocamos aqui o valor menos 12. 0 menos 12, a gente obtém aí menos 12 de deslocamento, né? Menos 12 metros. Resta agora determinar o intervalo de tempo. Então vou colocar aqui do lado, vocês podem colocar abaixo ou fazer direto, né? Eu vou apenas colocar aí o procedimento padrão. Então seria T menos TO, que no caso seria 2, né? Pois a posição final é 0 em 2 segundos. E TO é 0, pois a posição inicial é 8 em 0 segundos. Então dá 12, desculpe, dá 2 segundos. Logo a velocidade, certo, vai ser, ó, 12 negativo, né, pois deu um deslocamento negativo, dividido por 2, que aqui encontramos como sendo menos 6 metros por segundo. Eu coloquei o delta S, o S aqui, certo, e o N, mas eu vou retirar porque a gente simplesmente, né, coloca a unidade depois que termina a conta, né, não carrega aí ela por todas as linhas. Então deu menos 6 metros por segundo, né? O próximo passo, parece que ainda está aqui. O próximo passo é a gente escrever a função horária. Então vou colocar aqui, ó, posição, né? Seria posição inicial
mais velocidade vezes o tempo, certo? Então eu só vou trocar aqui simplesmente o S pelo número 8, que foi o que a gente encontrou lá no SO, certo? Aqui tem mais V, né, mais a velocidade, só que encontramos uma velocidade negativa. Como é sempre negativo, como aparece o sinal negativo ali é sempre positivo, eu só vou mudar aqui esse mais V por menos 6. Então vai ficar menos 6 vezes T. Então essa seria a função aí pedida. Qual é o tipo de movimento? Aí se a velocidade ela é negativa, aí nós temos o movimento retrógrado. Então eu vou escrever aqui para vocês, né? Muito aí de vocês já adivinharam, né? Logo do início da velocidade aí encontrada, então que fica mais fácil para enxergar o resultado, certo? Eu vou abreviar também porque não dá para escrever retrógrado, certo? Então terminou aí o segundo, vamos ao terceiro rapidinho, que ele pede somente para vocês determinar qual é o deslocamento a partir do gráfico da velocidade e do tempo. Então velocidade aqui está em metros por segundo, tempo em segundo, e temos esse gráfico aqui que começa no 12, né, para o eixo vertical, e para o eixo horizontal, né, inicia no 2 e vai até o 5. Aí de agora a pouco, né, que a gente encontra deslocamento aí para esse gráfico seria o delta S igual ao V, né, vezes o intervalo de tempo, que é T menos TO, né, instante de tempo final menos instante de tempo inicial. O V a gente sabe que é o número 12, né, e tá bem na cara lá mesmo. Instante de tempo final é o 5, né? É só observar lá no gráfico, volta aí o vídeo caso precise. E o instante de tempo inicial é o número 2. Então novamente, como a gente fez lá na 12, nós repetimos o sinal de multiplicar, resolvemos o parênteses, 5 menos 2 é 3, e finalmente nós fazemos a multiplicação, 12 vezes 3 dá 36, né? Lá apareceu o M de metros, portanto a unidade aí do deslocamento é o metro. Então esse foi o vídeo, né? Deu um bem longo,